O Justiça em Questão de hoje debate o conteúdo produzido pelas propagandas brasileiras. Se tentarmos procurar comerciais de cerveja que não tenham a participação de uma mulher, certamente vamos gastar um bom tempo até encontrar algum. A representação feminina nesses anúncios é o tema da matéria de Eduardo Júnior. É algo que se tornou quase cultural. Propaganda de cerveja certamente vai trazer também mulheres, muitas vezes em trajes mínimos. Basta fazer uma pesquisa na internet. Frequentemente retratadas como ponto de sensualidade nos comerciais, a representação feminina nesses anúncios é polêmica. Me assusta muito, no momento atual, ainda passar propaganda com esse sentido. A mulher, há muito tempo, saiu da situação de coadjuvante, a mulher é protagonista. Existem várias famílias no Brasil que são chefiadas por mulheres. No entanto, a propaganda tem regras para ser apresentada ao público. Por favor, mostre os seios. Dona Carminha, é pelo bem da ciência. O que o senhor está vendo? O diretor do CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, explica. Por exemplo, você não pode utilizar apelos imperativos de consumo. Beba, experimente, deguste, aproveite. Esse tipo de uso do imperativo, que é um apelo forte, não é permitido pela ética publicitária. Não é permitido que apareça qualquer pessoa que tenha ou aparente ter menos de 25 anos de idade. Ninguém pode aparecer consumindo o produto. Em alguns anúncios, as regras citadas parecem estar sendo seguidas. A questão está no machismo presente nos anúncios e na resposta dada a esses casos. Novamente. Sempre arruma um jeito de enfiar mulher em propaganda de cerveja, hein? Um levantamento de uma agência de jornalismo investigativo apurou que, de 18 denúncias de machismo recebidas em 2014 pelo CONAR, 17 foram arquivadas e apenas uma teve pedido de suspensão e advertência da agência responsável pela campanha. A regra é que eventuais apelos à sensualidade deverão ter em mente que esse apelo não seja o conteúdo principal da mensagem comercial. Episódios polêmicos não são novidade na história da propaganda brasileira. Comerciais já foram retirados do ar por discurso machista e abordagem constrangedora. Caso o espectador identifique alguma prática incorreta ou se sinta ofendido, pode fazer uma denúncia ao CONAR, que vai citar o anunciante e dar a ele o prazo de 5 dias para apresentar defesa. Medida que a advogada acredita ser um dever de todos, por motivos claros. Porque fere a dignidade da pessoa, a liberdade sexual da pessoa. E mulher não é produto, mulher é pessoa, é gente. Muitos anúncios publicitários, principalmente na TV, são dirigidos às crianças e, neste público, a capacidade de diferenciar realidade e ficção ainda está sendo formada. É essa compreensão que justifica atitudes como a da Suécia, que proíbe que qualquer tipo de publicidade na televisão seja dirigida a crianças com menos de 12 anos antes das 21 horas. Saiba como a questão é tratada no Brasil na reportagem de Silvana Monteiro. Brinquedos, roupas, acessórios, guloseimas, tudo isso envolto em efeitos especiais, música chamativa e brindes colecionáveis. Propagandas assim enchem os olhos das crianças e acabam levando os pequenos a pedirem para os pais o que viram na publicidade. A Resolução 163 de 2014 do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, vinculado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, considera abusiva e ilegal qualquer publicidade voltada para crianças. As propagandas indicadas, a criança e adolescente são aquelas de lúdicas, são aquelas educativas, aquelas que promovem o desenvolvimento infanto-juvenil. De acordo com a norma, a mensagem pode continuar existindo, mas deve ser dirigida exclusivamente aos adultos. Exatamente porque nos países mais desenvolvidos a proibição é total. Alguns outros países é um pouco mais flexível. E a nossa legislação adotou o meio termo, no sentido de que nós temos que realmente estar atenta se aquela propaganda vai causar alguma fantasia que provocará um dano à criança.
O tempo médio que crianças e adolescentes passam em frente à TV tem subido constantemente. Uma pesquisa do Painel Nacional da Televisão, do Ibope Mídia, registrou esse aumento em um período de 10 anos. Em 2004, eram de 4 horas e 43 minutos. Em 2014, passou para 5 horas e 35 minutos, mais tempo que uma criança passa por dia na escola. Considerando que tem uma pesquisa do IBGE, da PNAD, dizendo que 93% das residências do Brasil têm uma televisão, quer dizer, é de se considerar que é um contingente enorme. E se não há um controle do tempo que a televisão coloca, o tempo, o local, o programa, o tipo de propaganda que é feito, se não há um controle rígido disso, certamente isso termina sendo uma coisa muito nefasta às crianças. Apesar de os números mostrarem essa exposição excessiva, em outubro de 2015, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados rejeitou a proibição de publicidade infantil na TV aberta e por assinatura entre 7 e 22 horas, justificando a importância econômica da publicidade como fonte de emprego. Juliana tem uma menina de 4 anos e, preocupada com a disseminação de valores consumistas, tomou uma atitude na educação da criança em relação à exposição à TV. A gente permite que ela assista determinado horário, mas pouco tempo, um desenho que ela escolha, e normalmente canal educativo, que a gente vê que não tem publicidade, né? Normalmente ela não tem acesso, porque aqui em casa a gente não tem TV a cabo, a gente não coloca televisão, a gente às vezes coloca um DVD, uma coisa assim para ela assistir que ela tem interesse. E a gente tenta limitar ao máximo essa questão da publicidade. Como a criança, por conta própria, não teria condições de arcar com os custos pela compra do objeto desejado, a busca por acesso aos produtos das propagandas pode provocar outro problema, ainda mais grave. Infelizmente, né, a gente ainda convive com a defesa do trabalho infantil. Né? Lugar de criança é na escola. Né? Criança precisa estudar, adolescente precisa estudar. Inclusive, a gente tem pesquisas do próprio IPEA que demonstram isso. Né? Quanto mais tempo você passa na escola, quando você entrar no mercado de trabalho, você entra ganhando mais. Então, isso já aponta que o mercado de trabalho ele está voltado para a fase adulta e não para a fase da infância e adolescência. Juliana gosta de, junto com a filha, construir alternativas para uma vida afetiva, mais real e menos focada no que ditam as propagandas. O que é muito bacana é a gente criar brinquedos juntos, colorir junto, pintar, fazer brinquedos juntos, tentar fazer teatrinho, dar outras possibilidades, ir para um parque, ir para uma natureza. É isso, abrir o campo da criança. E nessas criações afetivas surgem brinquedos interativos, como o teatro e a boneca, que aproveita a oportunidade para deixar um recado para os pais. É importante que os pais olhem a criança e limitem o tempo que ela fica em frente à televisão. Muito obrigada pela sua atenção! 2016 é o ano eleitoral. Você conhece as regras para que a propaganda eleitoral possa circular na internet? O Justiça em Questão explica daqui a pouco.